Sim, é um momento para lá de alegre, para lá de feliz, para lá de festivo da torcida tricolor, né? E tem que ser assim mesmo. A gente tem se divertido bastante com aquilo que acontece com o São Paulo, somente nas Copas, né? Tanto na Sul-Americana, apesar dessa derrota para a LDU, e na Copa do Brasil, meu Deus, eliminando o Curica, enfim, momento muito legal, momento que é para ser curtido e aproveitado. Porém, é aquilo, né? Quando a gente vai analisar o macro, quando a gente vai analisar o pacote como um todo, alguns números mostram que a situação é um pouco preocupante. Pelo menos para mim, quero saber também, logicamente, a opinião de vocês nesse sentido, né? Para que de alguma forma a gente possa entender melhor esse pacote todo e como compreender esse momento que o São Paulo vive. Lembrando sempre que os números são muito importantes, mas mais importante que os números é a qualidade, é o que eles informam, é o que eles nos trazem à luz, né? Então, dentro do número também é necessário que a gente olhe isso. Então, por exemplo, tem muita gente que exalta Rodrigo Nestor porque é a melhor assistência do São Paulo, porque é o melhor passe do São Paulo. Só que quando você vê a prática do número, o número apresenta isso, quando você vê a qualidade e a prática do número, meu Deus do céu, você desconsidera absolutamente tudo. Por quê? Porque é o toque de lado, é o toque sem profundidade, né? Não fica com a bola no pé, se desfaz da bola rápido, enfim, passa mais para assistência porque não tem chute para gol. Tem algumas coisas que são importantes a gente analisar dos números. Por exemplo, meus irmãos, eu levantei aqui no Data Raiz, né? Eu levantei depois do Campeonato Paulista, né? A partir do Campeonato Brasileiro com as Copas, o São Paulo fez 18 partidas fora de casa. Nós estamos falando de 5 meses, hein? Desde o dia 6 de abril. Então, assim, são 18 jogos fora de casa, 5 vitórias apenas. Eu vou repetir. 5 vitórias apenas em 18 jogos fora de casa. Pois bem, o São Paulo ganhou do Tigre na Argentina, obrigação. O São Paulo ganhou do Ituano em Itu, obrigação. O São Paulo ganhou do Sport, o único clube da Série B que estava naquele momento ainda na Copa do Brasil, obrigação. E o São Paulo ganhou do Porto Cabelo, lá na Venezuela. Meu Deus, eu não preciso nem falar o que é. A 5ª vitória é contra o Palmeiras, significativa, representativa, realmente. Então vejam bem, são só 5 vitórias e 18 jogos, a gente não consegue ganhar. A nossa conta é menos de 1/3 de vitórias em partidas fora, nenhuma no Brasileiro, né? E para mim, pelo menos, apenas representativa a vitória contra o Palmeiras, por tudo aquilo que ela representou. Se não for uma situação preocupante, né? Eu não sei o que pode ser preocupante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz da Área. É isso daí, cara. Questionando. O importante é o questionamento. O importante é a comemoração, o importante é a alegria, o importante é a festa. Mas o importante também é você tentar enxergar o que está acontecendo, até para que você possa resolver os problemas que tem o São Paulo. Quem sou eu para resolver, né? Quem sou eu na fila do pão para resolver? Mas eu digo, de alguma maneira, né, a gente gerar uma discussão que leve a uma compreensão melhor desse cenário. E não fique lá abobalhado apenas nas comemorações daquilo que é importante, eu concordo com vocês. Mas se existe ônus, se existe bônus, também existe ônus. E a gente tem que cuidar de tudo isso para que a gente chegue bem na reta final. Pelo menos é aquilo que eu acredito. Senhores, agradecer demais a presença dos irmãos ontem na resenha lá no YouTube. Está lá no YouTube, para quem não viu. Presença de Ronaldo Luiz, maravilhoso. Nosso anjo da guarda. Presença de Euler, o filho do vento, sensacional. O Euler que eliminou o Palmeiras numa Libertadores, dentro do Morumbi, fazendo 2 gols. Só isso a criatura fez, né? Enfim, gente, muito legal a live, muito legal a resenha. Falamos de São Paulo, falamos do América, nosso adversário nesse domingo. Os 2 foram formados no América, também por isso que vieram, que eu os convidei para essa live, né? Falamos do futebol brasileiro como um todo, os 2 agora que são treinadores de futebol. Enfim, foi um negócio maravilhoso, para mim pelo menos. Quem assistiu também falou que curtiu demais. E tá lá no YouTube, quem quiser dar uma olhada. Uma pena que nem todo mundo, né, a grande maioria não se interessa pela história de São Paulo,
pelas grandes conquistas, pelos grandes ídolos, né? A São Paulinidade passa também, meus irmãos, pelo conhecimento da história do São Paulo. Isso eu sempre falo, né? Claro que temos que falar no dia de hoje, temos que falar do momento e tudo mais, mas nós também temos que falar da história. Afinal, as suas glórias vêm do passado. E se não fosse a história do São Paulo, nesses últimos 10 anos aí, meu irmão, São Paulo já tinha morrido, né? Mas, enfim, São Paulo e América, domingo, 16 horas, na querida Belo Horizonte. Belo Horizonte que recebeu São Paulo em março de 78 para aquele título épico contra o Atlético Mineiro e é marcada, né? O estado de Minas, a cidade de Belo Horizonte ficou marcada na história do São Paulo Futebol Clube por essa conquista também, é claro. O América que não vem nada bem, né? O Pedrinho lá, o Pedrinho que passou pelo São Paulo. Quem trouxe, hein? Quem trouxe o Pedrinho, hein? Os caras soltam rojão, traz Luca, traz Gêmeos. Legal, eu também solto. Só que eu quero saber quem é que trouxe esses caras, essas tranqueiras. E o cara arrumou encrenca no banco com o Wellington, né? Então, pra você ver como é que tá. O América tá esfacelado, meus senhores. O América está esfacelado, né? Eu tava dando uma olhada aqui, nos últimos 12 jogos, uma vitória, senhores. 12 jogos, uma vitória, né? 3 empates, 8 derrotas. O América que tomou 28 gols, de 3 a 4 gols por jogo que eles tomam. Olha o time que nós vamos enfrentar. E o São Paulo tem sido essa Madre Teresa de Calcutá, de ajudar, né? Até brinquei com o Ronaldo Luiz e com o Euler ontem sobre isso. O São Paulo tem sido perito, especialista em ajudar quem está passando por crise, quem está com dificuldade de ganhar. Não vai ser dessa vez, eu espero e quero e exijo que não seja. Por quê? Nós precisamos casar a oportunidade. São Paulo que não ganhou um jogo no Brasileiro fora de casa, que para mim é uma vergonha, né? Tem mais essa oportunidade contra um time que está se arrastando aí, despencou o América, né? É difícil você enxergar uma recuperação nessa altura do campeonato. Então nós temos ali, independente de vir com time reserva, com time titular, com time alternativo, com time híbrido, com time sei lá eu o quê, tem que chegar em Belo Horizonte e ganhar do América. Ponto final, não tem o que falar. Daqui a pouco alguém vai falar que tem altitude em Belo Horizonte, que o jogador pode ficar cansado. Meus senhores do céu, né? Muita gente falando a respeito disso. A altitude prejudicou o São Paulo. Pelo amor de Deus, os caras são atleta, porra. E a altitude de Quito nem é altitude. Altitude para mim, né? Que chego lá, vai faltar ar. Agora para um atleta, né? E se sabia disso antes, por que não se preparou? E aí derruba toda essa tese quando o Internacional vai lá em La Paz, 3.600 metros, quase 1.000 metros a mais, e bate no Bolívar. Aí a tese da altitude despenca. São Paulo não jogou bem porque Dorival Júnior armou o time mal. Ponto final. Se você juntar a péssima partida de alguns jogadores, a maioria dos jogadores, individual, eu estou dizendo, ao time mal arrumado em campo, vai dar no que deu. Dos piores em campo, aqueles que tinham vindos, normalmente nas últimas partidas, eram os melhores jogadores do São Paulo. Se você pegar a dupla de zaga, o Arboleda e o Beraldo, gente do céu, estavam voando. E nessa partida foi uma catástrofe. Mas por que foi uma catástrofe? Gente, o meio de campo, de novo, playground. O Dorival às vezes insiste com isso. Ele às vezes insiste. Você vai a Quito, sabendo de todas as dificuldades, sabendo que a LDU é um time veloz e que vem para cima, é lógico, que tem que fazer o resultado. Você me aparece com um volante de marcação, que é o Neves, e que não está bem. A gente sabe que o Neves não tem jogado como aquele Neves antes da contusão. Ah, mas eu recompus com o Alisson e com o Nestor. E desde quando o Alisson e Nestor marcam alguém em algum lugar? Você já viu o Alisson desarmar alguém? Você já viu o Nestor ganhar uma bola de cabeça de alguém? Rony, eu gostaria de saber quando você vai trazer Rodrigo Nestor nas suas lives de grandes ídolos. Ô, Bochechinha, deixa eu terminar aqui meu pensamento. O pessoal tá pedindo para você participar mais, mas quando você aparece, pelo amor de Deus, cara, eu já tô nervoso, você me tira o resto de paciência que eu tenho. Bom, senhores, ele monta um meio de campo desse. Aí você junta a péssima partida do Wellington. Falei ontem pro Ronaldo Luiz, meu Deus, o Wellington de 10 bolas que ele levanta na área, 2 vai para fora, atravessa o campo, né? E 8 ele chuta nas costas de quem está na frente dele. É impressionante. Eu vou contar amanhã.
Eu vou contar quantas bolas ele chuta nas costas do marcador, na hora que ele vai cruzar. Porra, pelo amor de Deus. Um espaço, um campo gigante, o cara me faz um negócio desse. Rafinha, não aguentou. Rafinha não aguenta mais correr atrás dos outros. Se ele não tiver um posicionamento e uma cobertura e uma marcação dupla ali para ajudar ele vai abrir o bico. É natural, pela idade, por tudo o que acontece na vida do Rafinha. Muito bem, senhores. O meio de campo desse, alegria de adversário. 2 laterais que não funcionaram. O que vai acontecer? Com a Arboleda, com o Beraldo e com o Rafael. Lógico, né? Então, se às vezes o Dorival dá uma Rogério Cennada, que eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Do mesmo jeito que a gente aplaude ele, né? O Dorival versão Guardiola, quando a gente arrebenta aí, quando ganhou do São Lourenço, quando ganhou do Curica, meu Deus, o resto é extremamente preocupante. Meus senhores, são 10 partidas com 2 vitórias apenas. São Lourenço e Corinthians. São 10 partidas, 2 vitórias. Vocês não acham isso preocupante? São 10 partidas e 5 derrotas. Não dá, né, gente? Não dá para ser, pelo menos para mim, eu não consigo conceber. Então, senhores, passou da hora da gente funcionar também no brasileiro. E não é funcionar. O Rony quer ganhar tudo. Ele quer ganhar a Copa do Brasil, ele quer ganhar a Sul-Americana, ele quer ganhar... Não. Vocês estão enganados quem está falando isso. Eu não quero ganhar o brasileiro. Eu não quero é ficar lá embaixo no brasileiro. Eu não quero é... Não, mas 10º lugar tá bom. 10º lugar tá bom, meus irmãos, se a gente for campeão da Copa do Brasil. Aí tá maravilhoso para mim. Para mim tá resolvido o problema. Só que assim, enquanto eu não estou decidindo a Copa do Brasil, que vai ser lá em setembro, até que não está tão longe, mas vai ser em setembro, o brasileiro está correndo. O reloginho, isso é o barulhinho do reloginho correndo. O reloginho está correndo. Então a gente tem que ter disciplina para fazer uma campanha pelo menos razoável, não perder ali o bloco de 7, o bloco de 8 times. A gente não pode perder aquilo, né? Por uma questão natural, inclusive histórica do São Paulo Futebol Clube, a gente não pode perder, né? E de outra, é aquilo, ficar de olho aí numa vaga da Liberta também pelo brasileiro. Por que não garantir isso também? Não dá para ficar no olho numa coisa só, né? Então, de alguma forma, o São Paulo, por essa desorganização e má atuação de Rato horrível, Nestor horrível, teve um jogador que foi horrível, né? Na quinta-feira com a LDU, né, por essas questões todas, sobrecarregou o Beraldo, que está machucado, graças a Deus não foi nada mais. No São Paulo, se não for para arrebentar, eu não me machuco. Eu nunca vi coisa igual. Mas disseram que o Beraldo, graças a Deus, é tudo leve. O Belém está voltando também, reforço, porque não tem o Diego Costa, suspenso, não tem o nosso Beraldo, né? Então tem lá o Franco, tem lá o nosso Belém voltando, né? Então, de alguma maneira, o time, Maia está recuperado, já tomara que jogue, o Maia faz muita falta. Já falei, acho que o Maia faz mais falta do que o próprio Gabi no São Paulo. A gente tem Maia dependência agora, né? Mas, enfim, é isso daí. Independente do time que o Dorival vai colocar em campo, o São Paulo ganha lá em Belo Horizonte, né? Placar do coração aí, 2-0 pro São Paulo e o placar da razão, 1-0 pro São Paulo. Legal, gente? É isso daí. Vamos conversando mais do Tricolor. Dá um like aí se curtiu. Grande abraço e grande final de semana.